Muito bem, meus amigos, estamos começando esse curso chamado Exercitando o Português. O nome é autoexplicativo, porque nós vamos pegar a língua portuguesa e praticá-la resolvendo exercícios. Ao contrário de outros cursos, ao contrário de outras estratégias que a gente já fez de trabalhar por banca ou de trabalhar para um concurso específico, este curso é para você que ainda não tem o seu edital publicado, ou esse curso é para você que está precisando fazer uma revisão de coisas que às vezes são até mais básicas, ou é para você que está no ensino fundamental, nas séries finais ou no ensino médio, ou é para você, enfim, que precisa manter o português em dia, porque você sabe que a gente aprende hoje e se a gente não praticar, a gente vai se esquecendo. Então, eu vou separar esse curso por módulos temáticos. Então, o primeiro módulo, você viu aí? Olha só, nós vamos trabalhar com 3 classes gramaticais: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Para isso, eu peguei questões de bancas variadas. Você vai ver que há a indicação da banca. Não me preocupei em trabalhar com um foco único, preocupei em escolher questões de bancas variadas para que a gente trabalhe a revisão da teoria. Então, para isso, é importante que antes de você começar a assistir às aulas, você pegue o PDF que acompanha o curso, baixe esse PDF para que você possa ir anotando os comentários que ao longo das aulas eu vou fazer. É importante também que você tenha o registro do que você está ouvindo. Quer dizer, você vai fazer o exercício e vai ficar só isso? Não. Você vai fazer o exercício, eu vou fazer uma revisão teórica, eu vou anotar a teoria e você, é bom que tenha um caderno que você copie isso aí. Tá certo? Então, para cada bloco temático, nós teremos 15 questões. Então, o assunto de substantivo, adjetivo e advérbio, que tem a ver com a questão da morfologia, é um assunto que vai ter, a partir de agora, 15 questões. Nossas aulas serão divididas em blocos de 20 minutos, que é para você ter aquele tempo de, na hora de almoço ou no finalzinho da tarde, para você não ter que ficar horas diante do computador, porque quanto mais desgastado e mais cansado você fica, menos resultado positivo você tem. Tá? Então, é o seguinte, quando a gente fala dessa divisão gramatical chamada morfologia, que a gramática tem a sintaxe, a semântica e a morfologia. Então, a morfologia, ela estuda as chamadas classes gramaticais. A língua pega as suas palavras e as subdivide em 10 classes. Então, nós temos o artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, o verbo, o numeral, a preposição, a interjeição e a conjunção. Neste nosso primeiro módulo, nós vamos falar de 3 classes gramaticais. Por que eu peguei essas 3? Porque ter uma noção do que é substantivo, ou do que é adjetivo e do que é advérbio, significa estar preparado para estudar um assunto de ordem prática, que você utiliza para falar ou para escrever, que é a concordância nominal. Então, para isso, vamos dar uma olhadinha na primeira questão, da banca chamada Sesgran Rio. Há 3 substantivos em. Letra A, com sérias dificuldades financeiras. Isso foi tirado da linha 8 de um texto que a prova trouxe. Letra B, não conseguiu prever nem a crise econômica atual. Letra C, vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas. Letra D, precisa da confirmação e do endosso do impresso. E letra E, muitos dos blogs e sites mais influentes. Então, vem aqui. O estudo do reconhecimento do que é um substantivo é importante, como eu disse, para que, quando nós formos falar de concordância, eu justificar essa palavra que está no plural em função disso. Não é a questão de ouvido.
Então nós vamos combinar o seguinte: toda vez que eu ler uma questão, eu vou pedir que deixe a questão na tela para que você pause o seu vídeo. Você dá uma pausa, congela a sua imagem para você puxar pela sua memória, porque você pensa, poxa, eu não sei nada. Claro que você sabe. Tem muita coisa que você não sabe, mas tem muita coisa muita coisa da qual você se lembra. Então, vamos tentar? Coloque na tela, pause a sua imagem, em seguida volte aqui comigo. Muito bem. Antes de resolver a questão, eu vou dizer para vocês que quando você for a um livro de língua portuguesa, ou quando você for a uma gramática, uma das classes gramaticais, essa chamada substantivo, é aquela que é definida como sendo um termo que dá nome aos seres. E eu sempre digo que essa nomenclatura, termo que dá nome aos seres, é uma coisa que para mim às vezes incomoda, porque vai depender muito do que é a concepção de um ser. Então, se eu digo, por exemplo, né, crianças e cachorros brincavam juntos. Quando eu estou olhando essa frase, crianças e cachorros brincavam juntos, eu sei, pela minha concepção, de que crianças são seres, como cachorros também são seres. Então, olhando pela definição de substantivo, a palavra criança tem que ser um substantivo e a palavra cachorro também tem que ser um substantivo. Só que há palavras que são substantivos e que não se enquadram na categoria que eu julgo como sendo um ser. Pegue na tela aí, por gentileza. Se você olha a letra A, na minha cabeça não tem nenhuma palavra que indique um ser. Na letra B, também não vejo. Na letra C, idem. Na letra D, da mesma forma. E nem na letra E. Na minha concepção de ser, nenhuma dessas palavras são seres. Vem aqui. Então, hoje, você pega até alguns editais de prova, e aí vem escrito assim, ó, o nome e seu emprego. Então, substantivo é nome. Nome de pessoa, nome de lugar, nome de objeto, nome de sentimento, porque tudo que existe tem um nome. Então, existe uma situação que a gente faz para reconhecer um substantivo, que a gente diz que ele é um termo que pode ser precedido, ou seja, ele pode ser determinado por um artigo. Olha, eu falando de outra classe gramatical. A palavra que pode ser precedida ou determinada por um artigo é um substantivo. Lembrando, para você que já esqueceu, que o a e, obviamente, os seus plurais, o um e o uma e os seus plurais são os artigos. O é um artigo definido, o um é um artigo indefinido. E aí vale o feminino e vale o plural de cada uma. Então, isso já nos ajuda. Se eu coloco, por exemplo, o sucesso depende do esforço de cada um. Se eu fosse olhar essa frase, o sucesso depende do esforço de cada um, a primeira palavra precedida de um artigo é a palavra sucesso. Olha o artigo aqui, ó, o sucesso. Dentro daquilo que eu considero um ser, eu não enxergo a palavra sucesso como sendo um ser, mas ela é o substantivo. Por quê? Porque eu te falei que substantivo é um termo que pode ser precedido por um artigo. Tá certo? Vai na tela comigo, por gentileza. Se você partir disso aí, na letra B de bola, eu quero que você circule a palavra crise. Por quê? Porque a palavra crise está precedida de um artigo. A crise. Então, se a palavra crise está precedida de um artigo, a palavra crise é um substantivo. Então,
Deixe isso marcado aí para mim, por gentileza. Agora vem aqui. Eu disse que ela pode ser precedida de artigo e marquei a palavra sucesso. Tá? Quando a gente fala assim, o sucesso depende do esforço de cada um. Você já anotou isso aí no seu material? Eu estou escrevendo de novo porque eu tinha apagado o quadro. Eu já te disse que a palavra esforço ou sucesso é um substantivo. Mas a palavra esforço também é. Ué, professor, mas não tem artigo? Tem. Do é a mistura da preposição de com o artigo o. Como no é o em mais o. Então, o esforço também é um substantivo. Daqueles que na minha lista do que seria um substantivo, não é, porque para mim isso não é um ser. Então, a gente pode colocar aqui o seguinte, ó, o artigo que determina o substantivo, ele pode ser puro, o a, o um e uma, ou ele pode aparecer fundido, ou seja, misturado com uma preposição. Tá? Então, o sucesso eu tenho uma palavra precedida por um artigo puro e do esforço eu tenho uma palavra precedida pela preposição de com o artigo o. Ok? Vamos na tela de novo? Olha lá. Na letra D de dado, eu tenho a palavra confirmação. Da confirmação. Preposição de com o artigo a. Circulem para mim. Eu também tenho a palavra endosso. Antes do endosso tem o do. Preposição de mais artigo o endosso. E na letra D eu também tenho a palavra impresso. Do impresso, preposição de mais artigo o. Ou seja, eu tenho a confirmação, o endosso, o impresso. Vem aqui, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. A questão que é, onde é que nós temos 3 substantivos? Na letra D de dado. Então, voltando lá na tela. Eu só falei com vocês que na letra B de bola tem o substantivo crise. É só ele. E te mostrei que na letra D de dado tem a confirmação, o endosso e o impresso. Agora vem cá. Quando eu digo assim, tristeza é sentimento perverso. Isto é, a tristeza é um sentimento mau. Pode observar que ali não existe nenhuma palavra precedida de artigo. Mas eu estou te dizendo que a palavra tristeza é um substantivo. Primeiro que dá nome a um sentimento. Professor, mas não tem artigo. Olha o que você anotou. Eu disse que substantivo não é a palavra que é precedida de artigo. Eu disse que substantivo é uma palavra que pode ser precedida. E eu poderia perfeitamente dizer que há tristeza. Da mesma forma que a palavra sentimento é um substantivo. Eu poderia dizer, a tristeza é um sentimento perverso. Então é importante que você saiba que o artigo não precisa vir explícito. Por isso que eu coloquei que substantivo é um termo que pode ser precedido de artigo. Artigo puro, artigo fundido, ou sem artigo, mas admitindo a colocação. Vamos lá na tela? Olhando na tela, a letra C de casa tem 2 substantivos. Arquivos, circule aí para mim, e bibliotecas, circule aí para mim também. Por quê? Eu posso colocar os arquivos e eu posso colocar as bibliotecas. Então, na letra B de bola só tem a crise, na letra C de casa tem
os arquivos e as bibliotecas, na tela. Na letra A, tem a palavra dificuldades, porque eu posso dizer as dificuldades. Então, olha, circule aí para mim, dificuldades. Então, vem cá. Nós temos na letra A, as dificuldades, 1. Na letra B, a crise, 2. Na letra C, os arquivos e as bibliotecas, 3. A letra D é a resposta. A confirmação, o endosso, o impresso. Na tela. E na letra E, nós temos 2 substantivos. Blogs, circulei para mim, e sites, circulei para mim. Porque eu posso colocar os blogs da mesma forma que eu posso colocar os sites. Então é isso, gente. Vem aqui comigo. O que me interessa nesse princípio é dar a você que não tem essa noção, que não tem essa base, a noção e a base de como é que você faz para reconhecer o que é um substantivo numa questão como essa aí foi. Tá bom? Vamos agora para a questão 2 na sua tela, de uma banca chamada IPAD, que apresentou uma tirinha que dizia assim: você está com más vibrações. Vá para casa e faça o que eu falei. Não. Banho de sal grosso, não. Porque é uma lesma, né, gente? E se você jogar sal grosso numa lesma, ela vai esfacelar todinha. Pergunta: quanto à classe gramatical, não é correta a classificação do termo na alternativa. Você é um substantivo, casa é um substantivo, vibrações é um substantivo, sal é um substantivo, ou banho é um substantivo. Pause a sua imagem, pense no que nós acabamos de falar e resolva a questão 2. Vai lá. Olha só, gente, eu disse a vocês que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, mas que ela pode ser precedida de artigo. Tá? Então, você acertou? Olha lá na tela. Se você marcou para essa resposta a letra A. Eu não posso dizer que você é um substantivo. Vem aqui. Porque eu não posso colocar o você. Vem aqui. Que horas que o você vai à minha casa? Eu não coloco um artigo antes dessa palavra você. Mas eu posso colocar na letra B a casa. Eu posso colocar na letra C as vibrações. Eu posso colocar na letra D o sal. Eu posso colocar na letra E o banho. Então, se as palavras admitem colocação de artigo menos a palavra você é a resposta. Agora, vamos combinar uma coisa. Entre casa, vibrações, sal, banho e você, a única que para mim é um ser é você. Está vendo como é que o conceito às vezes nos atrapalha? Está vendo por que às vezes você não aprende? Porque você lê o conceito, mas na hora que você vai tentar entender, a coisa não é bem assim. Olha só uma coisa, gente. Não apareceu na questão. Mas existem termos que não são substantivos, mas que têm valor substantivo. O termo não é um substantivo, mas ele funciona como se ele fosse um substantivo. Se eu falo assim, ele apresentou a moça aos pais. Nessa frase, ele apresentou a moça aos pais, eu tenho 2 substantivos. O primeiro é a palavra moça. Olha o artigo A aqui na frente. O artigo definido A. E o segundo é pais. Aqui, aos é a preposição a, de apresentou a, com o artigo pais. Isso foi o que eu te falei. Tá bom, mas o que é o termo de valor substantivo? É isso aqui, ó. Por que, professor? Te falo já já no próximo bloco. Até já.